Nesse vídeo eu vou ensinar a ligação de uma tomada e de uma lâmpada, mas eu vou estar mostrando o que você não vê, que fica por trás. Aqui é uma caixinha conjugada, ela é conjugada porque eu tenho um interruptor e eu tenho uma tomada. Aqui é a tomada e aqui é o que você não vê, que fica dentro da caixinha. E aqui o interruptor, ou apagador, como algumas pessoas dizem. O correto é que a ligação de uma tomada e de um interruptor, eles sejam separados. Eu tenho um disjuntor para o meu circuito de iluminação e eu tenho um disjuntor para o meu circuito de tomadas. Eu sempre, quando faço uma instalação, eu utilizo a fase vermelha para o interruptor, para o circuito de iluminação, e para as tomadas eu utilizo a fase preta. Aí fica fácil, quando abrir a caixinha no teto, você identificar qual é o circuito de tomada e qual é o circuito de iluminação. É importante também que o circuito de tomada tenha o seu neutro e que o circuito de iluminação tenha o seu neutro, para evitar de dar retorno pelo neutro, da lâmpada ficar piscando. E em alguns casos, dependendo dos equipamentos, evitar de, no caso de rompimento do neutro, não causar queima de equipamentos. No meu canal tem um vídeo que fala de rompimento do neutro. Eu vou falar sobre o circuito de tomada primeiro. O circuito de tomada, eu tenho um disjuntor exclusivo para essa tomada. Esse disjuntor, ele é somente para a iluminação. Então, eu já tenho um circuito de tomada e um circuito de iluminação. O circuito de tomada, para que ela funcione, eu preciso da fase, eu preciso do neutro, e esse aqui seria o fio terra, para fazer o aterramento dos equipamentos. É importante que tenha o terra também, é o correto. Porém, muitas casas não têm aterramento. Para que essa tomada funcione, eu preciso alimentar esse disjuntor. Esse disjuntor seria o disjuntor geral. Aqui é o quadro que fica dentro de casa. Geralmente o disjuntor de 50 amperes, apartamentos os 63. Esse é o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, ele está alimentando esse disjuntor que é do circuito de iluminação, que é do circuito de tomada. E esse é o neutro exclusivo para a tomada, que vai sair lá de dentro do quadro geral. É um neutro exclusivo. Com isso, eu já vou ter essa tomada ela funcionando em 110 volts, entre 110 e 127, tem essa variação. Assim é que funciona a ligação da tomada. É o que você fica por dentro da parede, mas você não vê a tomada. Essa é o que você enxerga, onde você liga o seu equipamento, e essa é a forma que deve ser ligado. A fase, neutro e terra. A fase eu ligo no disjuntor. O neutro, ele nunca passa pelo disjuntor. Quando vai fazer uma instalação, não passe o neutro pelo disjuntor. Tá vendo que aqui eu não tenho disjuntor fio neutro. Ele vai direto lá no borne, no barramento de borne dentro do quadro. Eu não coloquei aqui, mas eu vou deixar o desenho aí. Ele vai, tanto o neutro da tomada como da iluminação, eles vão ser ligados dentro do barramento de borne aqui dentro do quadro. Não passa pelo disjuntor, porque eu não posso interromper o neutro, senão eu posso causar problemas e até a queima de alguns equipamentos na instalação. Meu neutro está alimentando a tomada até o fio terra ligado no terminal do meio, e a fase, se eu for fazer a manutenção na tomada, eu vou desligar o disjuntor da tomada, porém o meu circuito de iluminação vai permanecer aceso. Por isso eles são circuitos separados. Apenas um dos motivos. Para que a minha lâmpada funcione, eu tenho um disjuntor exclusivo para o meu circuito de iluminação. Está alimentado por este disjuntor geral. O disjuntor geral alimenta esse disjuntor. E esse disjuntor é o que vai alimentar o meu interruptor. O interruptor ele funciona da seguinte forma. Eu pressiono o botão, eu permito a passagem da corrente elétrica, e se eu apertar de novo a posição 0, eu desligo. Então
o interruptor é ligado ou desligado. Aqui eu aperto o botão, a lâmpada ela acende. Por quê? Porque a energia, a corrente elétrica saiu do disjuntor geral, passou por este disjuntor, veio até o interruptor. E aqui eu ligo ou desligo. Esse fio amarelo ele é chamado de retorno. Então, esse é a fase e esse é o retorno. O fio neutro que faz a lâmpada acender, que faz parte, na verdade, do circuito da iluminação, o fio neutro ele vem direto do quadro também. Aqui dentro do quadro eles são em comum, dentro do borne de barramento, de neutro. Eles são comum, porém deve cada um ter o seu fio neutro. Assim é que funciona por trás da caixinha que você não vê. Eu vou estar mostrando o desenho, que assim você vai entender melhor. Na parte teórica da nossa ligação, aqui nós temos a lâmpada. Para que a lâmpada funcione, eu preciso de um fio neutro. Fio neutro que ele é azul, ele sai de dentro do quadro, que é o quadro geral. Eu vou ter um barramento de borne, e esse barramento de borne vai sair um fio. Ele vai ser alimentado pelo neutro, que vem da concessionária. Eu ligo nesse barramento de borne. Do barramento de borne, eu vou conectar o fio azul e vou ligar direto na minha lâmpada. Está vendo que não tem interruptor aqui nesse fio azul? Eu preciso então do meu fio neutro, que eu peguei lá dentro do quadro, no barramento de borne de neutro. E eu preciso da fase. Eu vou ligar num disjuntor, pegar dentro do quadro geral, e vou ter um disjuntor exclusivo para o circuito de iluminação. Eu vou conectar um fio, vou chamar ele de fase, que é o fio vermelho. Vou ligar no interruptor. No interruptor, ele vai para a lâmpada. Aqui nós chamamos de retorno, que é o fio amarelo. Quando eu aperto o botãozinho aqui, a energia passa. Quando eu tiro o dedo do interruptor, a energia ela não passa, então a lâmpada apaga. Então a lâmpada acende e apaga. Acende e apaga. Aqui meu interruptor. Acende e apaga. A minha lâmpada, a minha tomada funciona como? O fio terra está ligado no terminal do meio. Eu peguei dentro do barramento borneira terra, que vai estar dentro do quadro. Está alimentando aqui o barramento borneira de terra. Eu vou conectar o fio verde e esse fio verde ele vai descer até o terminal do meio da lâmpada fio verde, que é o terra. Eu preciso, como é 127 volts, eu preciso da fase e do neutro. O neutro não está passando, olha só, ele vem direto, aliás, o neutro, tomada, ele é o fio azul. Ele vem direto do barramento de dentro do quadro. Isso aqui é o barramento de neutro, então eu vou conectar um neutro aqui, eu liguei na tomada. O neutro ele é incomum no quadro, eu liguei na tomada e eu liguei também no circuito de iluminação, na lâmpada. Eu já liguei o terra, do barramento de terra, o neutro do barramento de neutro, e eu vou ligar a fase. A fase eu vou ligar num disjuntor que está dentro do quadro. A fase ela vai vir, ó, fazer esse caminho e vai direto num disjuntor. No disjuntor que fica dentro do quadro. Eu posso colocar um disjuntor aqui, ó. Posso colocar um disjuntor para que aqui, olha, o meu circuito de tomada. Imagine que eu tenho vários circuitos de tomada. Eu coloco um disjuntor aqui e eu posso desligar esse circuito de tomada. No caso, eu só tenho uma, mas poderia ter outras também. Eu poderia ter uma, puxar, ligar outra tomada aqui. Nesse caso, eu teria duas tomadas nesse circuito. Eu coloco um disjuntor, do meu disjuntor geral, eu ligo esse disjuntor aqui, e esse disjuntor vai comandar o meu circuito de tomadas. Para o meu circuito de lâmpadas, a mesma coisa. Eu vou colocar um disjuntor, e esse disjuntor ele vai comandar o meu circuito de iluminação. É assim que funciona a instalação de uma tomada
do circuito de tomada e circuito de iluminação numa residência. Eu tenho um quadro geral, que é aquele quadro que fica dentro da sua casa. Eu vou ter um disjuntor geral dentro desse quadro. Esse disjuntor geral, eu vou alimentar um outro disjuntor que vai alimentar o circuito de iluminação e um outro que alimenta o circuito de tomada. Então eles são separados. Tem os meus barramentos de borneira, de neutro e de terra. É dessa forma que funciona a ligação de tomada e lâmpada numa residência. Se você quer aprender a trabalhar com eletricidade, é importante começar com esse princípio. Depois você vai desenvolvendo e aprendendo a ligar outros tipos de equipamentos.